Porque, após precisar de apenas 10 minutos para ser decisivo dentro de campo para a classificação do Timão para as quartas de final da Libertadores da América, o atacante holandês Memphis acabou escancarando a tamanha incompetência que infelizmente existe dentro do Corinthians. E ainda falando sobre classificação para as quartas de final da Libertadores da América, o treinador Fernando Diniz elogiou o elenco e acabou revelando o maior reforço do Corinthians dessa temporada e o autor do gol da classificação, o jovem meio-campista Breno Bidon, disse palavras importantíssimas ainda na beira do gramado. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Antes de iniciar esse vídeo de hoje, eu gostaria de falar para você sobre a Minimal Club. A Minimal Club possui as melhores camisetas do Brasil. Por quê? A camiseta é fabricada com algodão egípcio que na prática dura muito mais. Não desbota, não encolhe e o caimento ele é pensado na valorização do seu corpo. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse através do link que está no comentário fixado do vídeo. Utilize o cupom CAP e ganhe 22% de desconto na compra do kit com 4 camisetas, mas corra que a oferta é por tempo limitado. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do autor do gol, um dos heróis da classificação do Timão para as quartas de final da Libertadores da América. O jovem meio-campista Breno Bidon disse palavras importantíssimas ainda à beira do gramado. O Timão está nas quartas de final da Libertadores da América. Um jogo complicado, um jogo difícil, conforme eu falei para vocês, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos nas quartas de final da Libertadores da América, uma classificação importantíssima para absolutamente manter o Corinthians em pelo menos 2 competições nesse segundo semestre, já que há 2 semanas atrás nós fomos eliminados na Copa do Brasil, uma eliminação muito sofrida, mas graças a Deus a Libertadores tudo deu certo e vencemos o Rosário Central por 1-0. Autor do gol da classificação, o jovem meio-campista Breno Bidon disse palavras importantíssimas ainda na beira do gramado, claro, não escondendo a felicidade por ter marcado o gol da classificação do Corinthians contra o Rosário. Vamos para as palavras do Bidon. Eu fico muito feliz com o gol, mas mais feliz ainda com a classificação. A gente estava com 1 a menos, a gente se uniu, a gente sabe o que é viver Corinthians e não foi diferente. A gente lutou até o final e graças a Deus eu consegui fazer o gol. É uma vitória que enche de moral para a sequência do campeonato. O Corinthians sempre é muito desacreditado, mas o Corinthians é isso, a gente tem que se blindar, sabe da capacidade do nosso grupo e vai continuar trabalhando para, se Deus quiser, ir muito longe e quem sabe não ser campeão. Então, palavras importantíssimas e sábias do jovem meio-campista Breno Bidon, autor do gol da classificação do Corinthians para as quartas de final da Libertadores da América. A minha opinião quanto a essas palavras do Breno Bidon é a seguinte: palavras importantíssimas do Bidon. O Bidon, ele faz questão de dedicar a classificação a Deus, e o Bidon, ele acaba sendo ali um cara que realmente ele joga pelo grupo, não é aquele jogador individualista. Ele poderia ter chego, estou muito feliz por ter marcado o gol da classificação e tudo mais, e boa, não. Ele vai lá e simplesmente diz que o importante foi a classificação, não o gol marcado, ou seja, qualquer um poderia ter marcado o gol, poderia ter sido até gol contra, mas o importante, a classificação. Então, isso demonstra que mesmo um jogador tão jovem, que não tem nem 3 anos ainda de profissional,
Ele que ganhou a Copinha em 24, foi o melhor jogador da Copinha. E aí, na sequência, subiu para os profissionais ainda, passou por várias dificuldades até conseguir se firmar. Então, hoje, nós percebemos que é um jogador mesmo tão jovem, já tem ali uma grande tranquilidade e principalmente na hora de expressar aquilo que sente, acaba sempre, claro, valorizando a união que existe dentro do grupo. O Bidon, que para mim, sinceramente, é um dos jovens meio-campistas mais talentosos do futebol mundial. Uma pena que quanto melhor ele joga, maiores são as chances de chegarem propostas e um Corinthians que necessita vender. Absolutamente que isso me preocupa. Então, palavras importantíssimas do Bidon após ele marcar o gol da classificação do Timão. E agora vamos falar sobre por que, precisando de apenas 10 minutos para ter sido decisivo em jogo de oitavas de final da Libertadores, sendo importantíssimo para garantir a nossa classificação para as quartas de final da Libertadores, o atacante holandês Memphis acabou, na verdade, escancarando a incompetência que existe dentro do Corinthians e, claro, podemos dizer que o Memphis também acabou mandando um forte recado para os que trabalharam para que ele não renovasse o contrato. Todos nós corintianos que queremos o bem do Corinthians estávamos lutando, batalhando para que o contrato do atacante holandês Memphis fosse renovado. Corinthians, no dia 11 de agosto, anunciou que não iria renovar o contrato. Aí vieram todas aquelas ondas de protestos e tudo mais. Nós, contra a decisão da diretoria, uma péssima decisão. A diretoria reviu, a diretoria voltou a negociar e o Corinthians anunciou o retorno do Memphis no início dessa semana. Memphis que voltou para o CT na última terça-feira, dia 18, treinou no dia 18, treinou no dia 19 e treinou também no dia, aliás, um dia antes e, claro, jogou a decisão da Libertadores das quartas de final do dia 20. Memphis entrou aos 25 minutos do segundo tempo. O Memphis com dificuldades, claro, em relação a ritmo de jogo, mas saiu do pé dele, do pé direito dele, em uma cobrança de falta inteligentíssima, encontrando o Breno Bidon para marcar o gol da classificação. E esse tempo que o Memphis ficou em campo, mais ou menos 10 minutos, desde a entrada até a assistência, acaba escancarando a tamanha incompetência que existe dentro do Corinthians. Por quê? Se tivessem decidido o futuro do Memphis antes, talvez, por exemplo, o nosso destino na Copa do Brasil tivesse sido diferente com a presença dele. É garantido? Não, mas sinceramente para mim, as chances das coisas terem dado certas para nós com ele em campo teriam sido muito maiores. Enfim, então acaba escancarando e claro, e o Memphis entrando e dando essa assistência também, ele acaba dando um forte recado para os que não queriam a sua presença, recado dizendo: vocês estavam errados. Então, o Memphis mais uma vez provou que é um jogador decisivo e, claro, que ainda tem muito o que mostrar nessa sua renovação. Foi apenas o primeiro jogo, mas é um atleta que sabemos que faz a diferença. A minha opinião, quanto ao Memphis ter precisado de algo ali na casa de 10 minutos para mostrar, para escancarar uma grande incompetência que existe dentro do Corinthians e também mandar um forte recado para quem não queria a sua renovação é a seguinte: primeiramente, o Memphis não falou nada, não deu nenhum tipo de entrevista, não passou pela zona mista, pelo menos que eu tenha visto. O que eu estou falando para vocês aqui é a minha visão de como as coisas acontecem e aconteceram. Toda aquela politicagem, que aquela não permanência do Memphis do dia 11, aquela nota dizendo que era saúde financeira, não foi saúde financeira, não foi falta de acordo, não foi questão física, e sim politicagem. Sabemos disso. E quem está dentro do Corinthians sabe. Então, a incompetência ela é escancarada quando você demora
para se acertar com um jogador que é decisivo, principalmente quando você tem jogadores lesionados. Um dos principais jogadores do Timão é o Yuri, que está fora já há quase um mês. E ainda toda a enrolação até a renovação do Memphis. Se tivesse agindo antes, se tivessem agido pensando no clube, o Memphis talvez pudesse ter sido decisivo, favorável a nós, no jogo da volta contra o Internacional de Porto Alegre pela Copa do Brasil. Ou, de repente, até no jogo da ida. Mas não, aconteceram todos aqueles detalhes. Então, para mim, é uma opinião minha. É um momento aqui opinativo do vídeo. O Memphis ele escancarou a incompetência porque não renovaram antes. E ele entra, dá assistência, é decisivo porque não foi uma assistência qualquer. O Memphis ele engana a defesa do Rosário Central. Quando chega Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na área e se postam na segunda trave, o Memphis ele encontra o Bidu em um cruzamento muito inteligente, entrando na área. Um jogador baixo que faz o gol com o pé. Então, isso mostra a qualidade e visão de jogo, que é um jogador diferente. Então, acaba sendo um agradecimento a todos nós que lutamos para que ele permanecesse e, claro, um forte recado para os que não queriam a sua permanência. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o treinador Fernando Diniz, que foi um dos que mais lutou, um dos que mais lutaram, aliás, pela permanência do Memphis, pela renovação do contrato. O Fernando Diniz elogiou o elenco e surpreendeu ao revelar o maior reforço do Corinthians até aqui nessa temporada. Eu acredito que vocês já sabem quem é esse maior reforço. Estamos nas quartas de final da Libertadores da América. Um jogo completamente difícil contra o Rosário Central, do jeito que eu falei para vocês, que eu já vinha falando nos últimos dias, falei no pré-jogo, não vai ser fácil, vai ser daquele jeito, sofrido, mas vamos nos classificar. E graças a Deus deu tudo certo. Jogo com drama, claro, sempre tem que ter aquele sofrimento a mais. A expulsão do Ranieri com apenas 12 minutos do segundo tempo, com o jogador do Rosário Central perdendo o gol cara a cara com o Hugo e saiu do pé direito do Memphis o cruzamento, a assistência em uma cobrança de falta para o gol do Breno Bidon. Então estamos nas quartas de final. Após a partida, na coletiva, o Fernando Diniz fez questão de elogiar o elenco. Vamos para as palavras dele. No segundo tempo teve a expulsão, mas conseguimos nos defender muito bem. Vale ressaltar que nesse duelo nós jogamos 50, 60 minutos com um jogador a menos, juntando com o jogo de lá. Vale ressaltar o trabalho coletivo de todos os jogadores, principalmente os jogadores da frente, que é onde começa o sistema defensivo. Ele fala contando com o jogo de ida, porque no segundo tempo do jogo lá na Argentina, o Alan, que ficou suspenso do jogo da quinta-feira, dia 20, foi expulso na Argentina. E o Diniz, claro, acabou aproveitando para rasgar elogios ao Memphis e colocar o Memphis como o principal reforço dessa temporada após a renovação. Vamos para as palavras do Diniz sobre isso. Tive uma conversa particular com ele antes da renovação. A gente estava torcendo muito para dar certo. É um jogador diferente, tem brilho diferente e foi decisivo mais uma vez com a camisa do Corinthians. Foi decisivo para a gente passar hoje. Ele não é uma liderança diferente. Considero-o uma pessoa diferente. Ele contribuiu muito para o Corinthians e tem muito para contribuir ainda. Todo mundo está feliz de ele estar com a gente. Nosso grande reforço da temporada foi a renovação do Memphis. Então, Fernando Diniz, que nunca escondeu e foi um dos que foi um dos que lutaram pela permanência do Memphis, acabou rasgando elogios ao camisa 10 holandês, que deu assistência para o gol da classificação e, claro, cravando ali o Memphis como principal reforço dessa temporada. A minha opinião quanto a essas palavras do Diniz é a seguinte. Primeiramente, quando ele fala da luta do grupo, da luta do elenco, é que quando se fica com um jogador a menos, quem está em campo precisa dobrar a corrida. E quando falamos de segundo tempo, em um jogo decisivo de Libertadores da América, claro que os atletas já estão com aquele desgaste, mas sempre vem
aquele algo a mais. E sabem da onde que vem o algo a mais? Dali, tudo que falamos da Neoquímica Arena, o apoio da Fiel, a atmosfera da Neoquímica Arena é algo fantástico. A energia que a Fiel manda para os jogadores, mais uma vez, fez a diferença. Então, na parte do Memphis, o Fernando Diniz nunca escondeu que sempre foi favorável pela permanência dele, sempre lutou por essa renovação. E o Diniz surpreende, porque ele já crava o maior reforço da temporada. Claro, estamos falando de um reforço que talvez possa ser o único, e deverá ser, porque no Corinthians não pode contratar, tem que pagar mais de 22 milhões para poder ter a liberação para contratar. Estamos no período da janela, mas é um Corinthians que não tem dinheiro. E o Diniz surpreende porque qualquer reforço que de repente o Corinthians paga a transferban e contrata alguém, pelo jeito o Diniz considera que não será superior ao atacante holandês. Enfim, para mim, uma noite épica, uma noite mágica na Neoquímica Arena, do jeito que sempre tem que ser. Se não for assim, se não for sofrido, não é Corinthians. Graças a Deus deu tudo certo. Estamos nas quartas de final da Libertadores e o Memphis foi muito importante. Não estou aqui dizendo que, nossa, já valeu tudo pela renovação. Não. O Memphis ainda tem muito a provar. Memphis ainda tem um caminho muito longo pela frente. Mas sabemos que é um jogador diferenciado e mais uma vez ele provou que é um jogador que tem capacidade de resolver, de decidir uma partida. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!